Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso call de abertura do pregão de 13 de março de 2012. Perdão. Bom, gente, tivemos um pregão no dia de ontem, mais uma vez muito difícil, não fugimos à regra aí dos últimos 2 meses praticamente, mês e meio, vamos falar assim, e mais uma vez estamos presos aí dentro de uma zona de consolidação de curto prazo. Mais uma vez estamos deixando invertidos. Enfim, mais uma vez tem sido muito complicado. E a gente montou excelentes operações no pregão de ontem. Só que é muito difícil você conseguir manter uma consistência uma vez que o mercado está trabalhando dessa forma. Tá? É sempre muito difícil. A gente tem se esforçado, tem conseguido montar boas operações, porém acaba sempre de uma forma ou de outra estopando, gerenciando risco, estopando, enfim. É sempre complicado. Então, eu brincava com o pessoal da sala que na sexta-feira, vocês podem observar o quilo da sexta-feira do nosso índice, foi, com perdão da palavra, foi ridículo, né? E na sexta-feira eu saí perdendo R$ 8, tá? Então, você gira aí 1 milhão, 2 milhões, sai perdendo R$ 8. Na segunda-feira, ontem, perdão, eu acabei saindo perdendo R$ 5, tá? Então, acaba sendo complicado. Você gira, gerencia risco, estopa de novo, gerencia risco, estopa mais uma vez, as operações não desenvolvem. O que acaba nos salvando, como sempre, é o gerenciamento de risco, porque a gente acaba saindo das operações aí sem perder absolutamente nada e, eventualmente, nós estamos conseguindo excelentes operações que têm garantido aí a semana e o mês, né? Mas vamos falar a verdade, não tem sido muito fácil, tá? Então, e não tem muita perspectiva disso melhorar no curtíssimo prazo, tá? Então vai melhorar, é evidente que vai melhorar, não vai ficar assim para sempre. Mas não tem perspectiva disso melhorar hoje ou amanhã, tá? Então a gente deve continuar nesse período de enrolação por mais um tempo aí. Então, a gente tem que manter a cabeça no lugar, trabalhar cada vez mais com os prazos maiores, então não está dando para trabalhar no curtíssimo prazo com grandes lucros, então vamos buscar esses lucros no swing trade, vamos buscar esses lucros aí no lançamento coberto, enfim, vamos tentar trabalhar com outros prazos para tentar, como sempre, maximizar aí o nosso retorno. Vamos trabalhar com outras modalidades de investimento, que é possível também, tem muito potencial, tá? Então a gente vai, na segunda-feira da semana que vem, nós estamos lançando aqui toda a nossa estrutura, nosso curso de swing trade, operações de médio e longo prazo. Então vocês vão ver, está uma bela estrutura. A gente vai marcar certinho com vocês o horário do lançamento, enfim. Vai ser bacana, vai ter aula ao vivo toda semana, vai ter estrutura, vai ser bem legal, vocês vão gostar. E a gente então está trabalhando nesse sentido, tá, pessoal? Vamos tentar buscar o lucro em outras modalidades, em outros prazos, porque está realmente muito difícil ser consistente no day trade em função do que o mercado está nos apresentando, né? A gente não tem, quem vive da bolsa como nós, precisa aí ter lucro, precisa tirar um dinheiro do mercado, independente se está fácil ou está difícil, né? E é essa a ideia, é essa a intenção do que a gente tem feito aqui com nossos alunos aqui na sala do curso ao vivo, certo? Então, o pessoal está conseguindo resultado, o pessoal está conseguindo ter lucro. Claro, não está fácil, como eu disse, não está sendo no curtíssimo prazo, mas a gente tem conseguido se virar muito bem no swing trade, se virar muito bem no lançamento coberto, enfim, e mesmo no day trade, a gente está conseguindo excelentes operações, mantendo sempre aquela linha de que quando está muito difícil, a gente não perde nada ou ganha pouco. De repente a gente pega uma operação fácil e acaba ganhando bastante. Então, sempre aquela linha. Quando ganhar, ganhe bastante. Quando perder, perca pouco. Que agora é uma fase que a gente não está montando grandes operações todos os dias, mas quando está perdendo pouquinho. Quando está ganhando bastante. E isso continua mantendo a conta desenvolvendo, continua mantendo o saldo aí positivo. Certo? Então vamos lá, gente. Para o dia de hoje, a gente tem como agenda aí, nós temos, já foi divulgado à meia-noite a reunião do Banco do Japão. Às 9 horas nós tínhamos aí pesquisa industrial mensal aqui no Brasil. Às 9h30, acabou de sair, nós tínhamos vendas do varejo, retail sales, e retail sales ex-alto nos Estados Unidos. Às 11 horas nós temos vendas e estoques das indústrias e dos setores de atacado e varejo lá nos Estados Unidos. E às 15 horas e 15 minutos nós temos a reunião do FED. Tá? Então são horários que podem movimentar um pouco mais aí em função de notícias. O que me preocupa no mercado para o dia de hoje é o volume, tá, gente? Isso me deixou bastante preocupado no pregão de ontem. Acho que vocês puderam perceber, quem já viu o relatório, a gente mandou mais cedo hoje, eu acho que vocês puderam perceber aí que eu realmente fiquei preocupado
com o volume. Tá? Então, vários ativos aí eu fiz a citação de que o volume prejudica demais a análise, tá? A falta de volume. Então, essa é uma realidade que a gente está enfrentando no pregão de hoje. O volume baixo do pregão de ontem, ele prejudica muito as análises. Tá? Então, já vou dizendo para vocês, o relatório de hoje está sujeito a muitos erros. Tá? Por que muitos erros? Porque o volume foi muito baixo. Então, a gente tem lá excelentes candles maravilhosos, indicando uma tendência de alta ou de baixa, só que um volumezinho baixíssimo. Muitos a gente deixou de fora, nem colocou porque não valia a pena. Alguns a gente colocou, mas com ressalvas, tá certo? Ou seja, então isso me preocupa muito, tá? Então o nosso mercado aqui realmente deixou, como vocês podem ver, um invertido, indicando que pode voltar a subir, pode continuar a subir, mas a maior parte das blue chips aí acabou deixando um volume bem baixo, tá? Então isso me preocupa um pouco. Que tipo de movimento que é esse? Qual é a consistência desse movimento? É o que eu sempre me pergunto, tá? Então esse é um desafio que a gente vai enfrentar no pregão de hoje, a falta de volume, no pregão de ontem, né? Então as nossas análises de hoje elas estão sujeitas a vários erros em função da falta de volume, que prejudica demais a análise, mas mesmo assim a gente vai tentar filtrar para vocês ao máximo aí os ativos que estão em tendência, sempre fazendo a ressalva da falta de volume, tá? O que, como eu já disse antes, prejudica muito as nossas análises, tá? Então, gente, já vejo uma zona de consolidação de curto prazo, o mercado voltou aqui para esse miolo dessa consolidação que ele traçou aqui desde o mês de fevereiro, e vocês podem ver, gente, não tem como negar, o mercado tem sido muito difícil desde fevereiro, tá difícil demais. É só olhar aqui no gráfico que vocês podem ver. A gente vinha movimentando muito bem em janeiro, tivemos um mês espetacular em janeiro, gente fazendo aí 6%, 7%, 8% no mês, fantástico. E fevereiro foi um mês que passou e março é um mês que está passando, então não tenho o que dizer. Mas vocês podem visualizar a quantidade de invertidos que a gente teve aqui no mês de fevereiro, é absurda. Então vamos lá, nós tivemos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, enfim, 13 candles invertidos, um contra-ataque no meio do caminho. Então, assim, realmente muito difícil, gente, muito complicado. Em março, a gente conseguiu romper em 2 dias, aí devolveu em 2 dias, e agora estamos de novo consolidando aqui. Então, eu já consigo enxergar uma zona de consolidação de curto prazo aqui, entre 67.790 e 64.892. O mercado simplesmente mudou de patamar, passou a consolidar um pouquinho mais em cima, tá? Então, continua difícil, continua complicado, a gente tem que continuar tomando cuidado. Para o dia de hoje, então, a gente deixou invertido na sexta e deixou invertido ontem. Então, o que fazer agora, tá? Nós vemos os seguintes pontos: mínima de 65.965, se perder essa mínima, deve testar lá 64.892, este fundo aqui. Se romper a máxima de 66.686, tem um objetivo aqui na região dos 67.419 e 67.790, tá? Mercado americano, índice Dow Jones, está aqui também ontem, trabalhando aí com muito pouca movimentação, chegou a romper a máxima do dia anterior, porém acabou voltando e fechou aqui dentro dos limites do candle de sexta-feira. Então, muito difícil também falar alguma coisa, não tem muito o que dizer, tá, gente? Então, mais ou menos enrolado como fechou na sexta-feira, tá? Temos aí a mínima de 12.920, que se perdida deve dar um teste aí do fundo nessa região dos 12.735. E temos a máxima lá de 12.976. Rompendo isso aí já vai encontrar resistência aí nos 13.000 pontos, tá? Então é isso aí, vamos às recomendações do dia, iniciando com o BVMF3. Então está aqui a BVMF, olha o que eu falei para vocês, a falta de volume, como sempre, prejudica muito a análise, tá? Então é sempre muito complicado trabalhar com essa falta de volume. De qualquer forma, o ativo continua interessante, tá? Ninguém esqueçam o candle de ontem e vamos trabalhar com este topo anterior aqui, rompendo então 12,60, tá? Rompendo 12,60, a gente tem que ir lá para o semanal para encontrar o objetivo dela. Então está aqui pelo gráfico semanal, rompendo 12,60, alvo em 12,77. Depois aqui na região dos R$13, tá? Essa é a BVMF, código dela BVMF3, rompendo aqui os 12,60, alvo em 12,77, depois em R$13. Além da BVMF, nós temos também a Klabin.
KLBN4, tá? Então a Klabin ontem deixou um candle forte de reversão aqui, porém o volume foi baixíssimo, tá, gente? Então muito complicado, mas é um papel que tem uma força fantástica aí nos últimos meses, e se romper 9,30 ela pode continuar desenvolvendo com o objetivo lá na região dos R$10, tá? Além da Klabin, nós temos também a Hipermarcas HYPE3. Então tá aqui a Hipermarcas, essa teve um volumão no dia de ontem, muito bonita, forte reversão no dia, o ativo, e ela pode ficar muito interessante para o dia de hoje, tá? É um dos ativos 5 estrelas para o dia de hoje aí, então acompanhem a Hipermarcas. Rompendo aqui 11,78, tem objetivo em 12,07, depois em 12,29 e finalmente em 13,43, tá? Essa é a Hipermarcas, o código dela HYPE3. Rompendo aqui 12,07, tem alvo em 12,29, depois aqui em R$ 13,43. Nós temos também a Gerdau GGBR4. Continua interessante para compra, tá? Não tem nem muito o que falar. Esquece o candle de ontem, o volume foi metade mais ou menos da média dela. Se ela romper aqui esses R$18, ela fica interessante com alvo aqui na região dos 18,45, tá? Essa é a Gerdau, o código dela GGBR4, tá? Além da Gerdau, nós temos também a Brasil Foods, BRFS3. Então está aqui a Brasil Foods, muito bonita a Brasil Foods, volume acima da média, pode ficar bastante interessante, rompendo aqui esses 37 e 35, ela tem alvo aqui na região dos 37 e 48, tá? Que é a máxima histórica do ativo, tá? Então, Brasil Foods, código dela BRFS3, rompendo 37,35, tem alvo no 37,48, que é a máxima histórica, e daí para cima deve continuar desenvolvendo, mas é muito difícil falar em alvo, uma vez que é a máxima histórica do ativo, tá? Essas eram então as recomendações de compra do dia. Vamos falar então das recomendações de venda. Temos aqui JBSS3, então está aqui a JBS, apesar de ter deixado um candle de indecisão aqui no pregão de ontem, ela deu mais um sinal de venda, continua cedendo. A volatilidade de ontem atrapalhou, o volume foi bem acima da média, então perdendo essa mínima aqui de 7,95, nós temos objetivo nela em 7,72, depois 7,65, tá? Então essa é a JBS, o código dela JBSS3, perdendo aqui a região dos 7,95, temos alvo em 7,72 e 7,65. Um outro ativo que está bastante interessante para uma venda é a BTOW3, tá? Então a B2W Varejo também está interessante, perdendo aqui os 9,38, tá? Essa é a BTOW, perdendo aqui os 9,38, ela passa a ter alvo aqui na região dos R$9, depois nós temos objetivo em 8,84 e finalmente aqui na região dos 8,72, tá? Então, vou marcar os pontos para vocês. Essa é a BTOW, o código dela é BTOW3. Perdendo aqui 9,38, alvo em 9, depois em 8,84, finalmente 8,72. B2W Varejo, código dela BTOW3. Temos também a Petrobras, e aí começa o nosso problema, tá? Olhem o volume da Petrobras nos últimos 4 pregões e observem o que ela fez, tá? Então, não dá para falar absolutamente nada da Petrobras. Então, por que você colocou ela no call? Porque graficamente ela está bonita, tá? Então, pode até desenvolver, mas, gente, isso aqui tem uma grande chance de estar errado, porque o volume dela está muito baixo. Então, não tem como você fazer uma análise consistente sem volume, é impossível, tá? Mas, de qualquer forma, perdendo aqui 23,36, a gente passa a ter objetivo nela aqui na região dos R$23. E daí, perdendo os 23, temos alvo aqui em 22,71. Tá? Essa é a Petrobras, o código dela PEPR4, a Petro 4. Perdendo aí 23,36, alvo em 23 e depois 22,71. A Vale está na mesma situação da Petro, tá? Então está um volume baixíssimo nos últimos 3 pregões aí abaixo da média. Então muito complicado trabalhar com a Vale. Porém, ela está muito bonita no gráfico, tá, gente? Continua interessante. Então, se perder essa mínima aqui de 39 e 32, ela pode ficar legal. Ela tem objetivo aqui na região dos 38 e 48, tá?
Então, claro, com suporte nos 39, mas essa é a Vale 5, perdendo aí 39, 32, ela passa a ter objetivo na região dos 38 e 48, tá? Mais uma vez, cuidado com o volume baixo, que prejudica, como sempre, muito a análise, tá? Perdão. Além da Vale, nós temos também a OGX, código dela OGXP3, também volume muito baixo, mais uma vez. Já perdeu o fundo anterior, montou pivô de baixa. Se perder aqui os 16,53, a OGX, ela passa a ter objetivo aqui na região dos R$16. E daí, perdendo R$16, nós temos alvo em 15,77 e depois aqui na região dos 15,10, tá? Então, essa é a OGX, código dela OGXP3. Perdendo aqui essa região de 16,53, temos alvo em 16, depois 15,77, finalmente 15,10, tá? Aí nós temos também a Braskem, a BRKM5. Então tem aqui a Braskem, ela também está interessante, o volume dela ontem foi até levemente acima da média. Ela chegou até a romper a máxima, depois ela veio deixar na mínima do dia, então interessante aqui a Braskem. Perdendo aqui esses 14,84, ela tem objetivo aqui na região dos 14,68, tá? Até para falar aqui nesse fundo anterior aqui, é 14,63, tá? Então a Braskem perdendo 14,84, objetivo em 14,63, depois nós temos alvo lá na região dos R$14, tá? Essa é a Braskem, o código dela BRKM5. Nos interessamos por ela aí numa venda, perdendo 14,84, com alvo em 14,63, depois R$14. A última do dia, Banco Itaú, tá? Também o volume baixo prejudica demais a análise, mas ela está um pouco afastada, não é muito, mas está levemente afastada das médias do diário. Ontem se aproximou de dar um sinal de venda e pode ficar interessante aí se perder os 37,69, 37,70, que é a mínima de ontem. Ela tem objetivo aí para testar primeiramente essa região aqui, é R$37 direto, tá? Então fica mais fácil. Perdendo aqui 37,70, ela passa a ter alvo aqui na região dos R$37, tá? Então esse é o Itaú, o código YouTube4. Bom, gente, então nosso amigo Rodrigo, ele pergunta lá quantos por cento ao mês eu consigo ganhar com a sua estratégia. Rodrigo, diferente de muitas escolas aí que tem no mercado, a gente não vende sonhos, tá? A gente vende uma realidade e essa realidade ela não é tão bacana quanto o pessoal costuma vender por aí, alardear por aí, tá? Então a realidade é a seguinte, depende de você e depende do seu capital, tá? Então, não vou te dizer que você vai conseguir 20% ou 30% ao mês, porque isso não é real, isso não é consistente, tá? Vamos pensar bem, se fosse real, se fosse possível você ganhar 30% ao mês, ninguém mais ia fazer outra coisa na vida. Ia ficar todo mundo aqui tradando, comprando uns dos outros, né? Então isso não é uma realidade, tá? A realidade, ela é muito mais dura, mas ela também é muito mais consistente, tá? Então, se você conseguir trabalhar com consistência, você vai conseguir ter rendimentos muito bacanas. E vamos dizer assim, você consegue tirar, aí tendo um capital de até de 50 a 100 mil reais, vamos dizer, até 50 mil, até 100 mil, você consegue tirar consistentemente aí uma taxa de 5%, 6% ao mês, 7% ao mês, um mês bom, consistentemente, tá? Acima disso, começa a reduzir cada vez mais. Então, com 150 mil, você já vai conseguir tirar lá uns 4%, 4,5%. Com 200 mil, já consegue tirar uns 3,5%, 3%. Com 400, 500 mil, já, cara, estamos falando de 2,5%. Ou seja, você começa a enfrentar problemas de liquidez, tá? Só que é muito difícil eu te falar isso, porque tem mês que a gente faz, por exemplo, mês de janeiro eu fiz mais de 7% da minha conta, tá? Mês de fevereiro ela simplesmente não andou, nem para frente nem para trás, mas não andou. Esse mês agora eu estou levemente positivo, então devo estar fazendo aí 2,3, 2,2, ou seja, então é muito variável, depende muito do mês. O que a gente vai te ensinar, cara, é o seguinte, o que a gente pretende ensinar a vocês é, quando você ganhar, que seja muito, quando você perder, que seja pouco, tá certo? Então, se você pegar uma fase muito ruim, você não vai ganhar nada. A gente praticamente não opera nesses dias ruins, tá? Só que você também não perde nada. Nos dias bons, você vai ganhar bem. Então é essa a lógica. E aí, assim, percentual, cara, não dá para você trabalhar nessa linha, tá? Não é a forma correta de você pensar. Então eu não vou te prometer um percentual, porque, como eu disse, a gente não vende sonhos, a gente vende uma realidade.
de operadores de mercado mesmo, e é muito mais dura do que o pessoal vende por aí. É muito fácil eu te dizer que você vai ganhar 20%, 30% ao mês se você comprar os nossos cursos. Não é verdade, isso não existe, mas a gente vai te ensinar a ter muita consistência e ganhar consistentemente ao longo de muitos anos, que daí sim seu capital vai desenvolver. Tá? É essa a nossa realidade. Bom, fechando aqui então, pessoal, contratos BMF e CFU 12. Rodrigo, eu te convido para fazer um teste no nosso curso ao vivo durante o pregão, tá? Então dá uma olhadinha no nosso site aí, tem um botãozinho para cadastro aí. Então faz o cadastro, você vai receber imediatamente aí já o tutorial para instalação do Ventrilo. E lá na sala ao vivo, no curso ao vivo, a gente pode conversar mais sobre isso, vou te atender pessoalmente, a gente pode bater um papo sobre isso com um pouco mais de calma, tá? Café, gente. Café Arábica, vencimento setembro de 2012. Então tá aqui. A gente deixou ontem um grande invertido, tá? Aqui no café. E tem bastante ainda para corrigir, tá, pessoal? O café precisa aí de uma correção. Nós temos aí, então, mais uma vez um invertido. Rompendo aqui agora os 242,40, ele pode corrigir. Objetivo principal aí na região aqui dos 261, tá? Repetindo, esse é o café Arábica, código ICFU 12, rompendo aqui 242,40, tem objetivo aqui na região dos 261, tá? Temos também aqui o milho CCNH12, com vencimento em março de 2012. Até eu acho que os nossos gráficos lá no relatório saíram com problemas, tá, pessoal? Ontem a gente teve alguma dificuldade com a BNF, então eu peço desculpas para vocês, eu acho que saiu com problema aí. Rompendo aqui os 29,33, que é a máxima de ontem, o milho, ele pode continuar desenvolvendo com o objetivo lá nos R$30, tá? Então tá bacana o milho, o volume aumentou um pouquinho nos últimos dias e pode ficar legal aí, continua fazendo máxima em cima de máxima, pode ficar bem bacana aí, tá? Além do milho, nós temos também o boi gordo. Retiramos a recomendação do boi gordo, justamente em função do volume baixíssimo e da alta volatilidade que é consequência disso. Tá? Então vocês podem ver, o volume do boi está muito baixo, então a gente tem aqui um candle de invertido, depois uma alta forte, depois cai de novo, enfim. Retiramos a recomendação de venda do boi, tá? Estava cedendo bem, montou pivô, atingiu nossos alvos, inclusive. Nós tínhamos alvo aqui no 92, ele se aproximou bastante, só que está muito complicado, gente. Então vamos deixar o boi de lado até a gente conseguir aí um volume um pouco mais consistente, tá? Temos também o mini dólar WDO J12 com vencimento em abril de 2012, deixando um grande invertido aqui no pregão de ontem, certo? Então esse é o mini dólar, perdendo aqui os 18,07, ele tem suporte aqui na região do 18,00, e perdendo esse valor, a gente tem um monte de objetivo para ele, tá? Então a gente pode começar a falar, por exemplo, em 17 e deixa eu pegar aqui, 17,65, que é este ponto aqui, 17,66. Aí nós podemos falar aqui em 17,46, aí depois nós temos 17,39, 17,22 e finalmente aqui 17,13, tá? Então esse é o mini dólar, código WDOJ12, perdendo aqui 18,07, pode corrigir, pode ficar interessante, pode voltar a testar fundo, deixou aqui um grande invertido no pregão de ontem, pode ficar bem interessante, tá? Acompanhem bem o dólar, façam um acompanhamento bem preciso, porque ele vem de nova mínima, corrigiu nas médias, deixou um grande invertido, e se perder 18,07 no dia, pode dar uma excelente venda, tá, pessoal? Além do mini dólar, então, fechando as análises de hoje, nós temos também o nosso mini índice WinJ12, com vencimento em abril de 2012. A análise é a mesma do Ibov, já está numa zona de consolidação, então a gente já tem que tomar cuidado com ele. Rompeu a máxima do dia anterior, então a princípio está em tendência, trabalhando neste momento aí com uma leve alta. Rompeu 67,150, então temos objetivo aí na região dos 68,190, 68,585, perdendo 66,420, tem objetivo em 65,445. A gente deve enfrentar bastante enrolação nesse início de pregão, muito cuidado, tá? Então esse é o nosso índice futuro cheio, o INDFUT. Ele também rompeu o máximo em relação ao dia anterior, está corrigindo agora. A gente deve enfrentar bastante enrolação no pregão de hoje também, pelo menos no início.
Os futuros americanos, neste exato momento, estão montando aqui um pivô de baixa, operando a 13.010 pontos, um leve alta aí de 0,285. Tá? Então, o futuro americano já rompeu o máximo em relação a ontem, mas agora cedeu forte aí e está montando um pivô de baixa. Então, como eu disse, a gente deve enfrentar aí bastante enrolação, bastante consolidação. Tá? Eu bati um papo com o Rodrigo sobre essa questão do percentual, então hoje eu não vou fazer a análise dos ativos, a gente faz lá para vocês lá na sala do curso ao vivo, os pedidos de vocês, a gente faz lá diretamente na sala do curso ao vivo, logo após a abertura, tá certo? Então é isso aí, pessoal, vamos encerrando então mais um call de abertura. Como eu disse, são todos nossos convidados para participarem do curso ao vivo durante o pregão. Vocês podem fazer um teste gratuitamente, basta acessar lá o nosso site www.interinvesteeducacional.com.br e fazer o seu cadastro. Imediatamente você recebe no seu e-mail um tutorial já com seu login e senha para instalar o Ventrilo, tá? Que é o software que a gente usa para comunicação. Em menos de 5 minutos vocês já vão estar ao vivo com a gente. Vocês podem falar e podem nos ouvir, tudo por áudio, tudo em tempo real. Vocês podem ver a tela dos professores. É bem bacana, tudo feito ao vivo para vocês, tá certo? Então é isso aí, gente. Um bom pregão a todos. Muito cuidado com esse pregão, porque a gente deve enfrentar muita enrolação. Vamos tentar trabalhar com ativos aí mais descolados do índice, como é o caso de hipermarcas, por exemplo, que eu acho que pode ser uma opção bastante interessante, tá? Fiquem de olho também no dólar, como eu falei, que também é um contrato que eu acho que pode desenvolver bem. E vamos lá, vamos fazer mais um dia bom. Com certeza a gente vai conseguir excelentes operações. Um grande abraço a todos, aos alunos do curso ao vivo até daqui a alguns minutos e aos demais. Até amanhã, pontualmente, 10h30, em mais um call de abertura da Interinvest. Até lá.